Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para um devocional, uma meditação diária da Palavra de Deus, que tem mudado muitas vidas. Muitas pessoas que não tinham o hábito da leitura, agora estão meditando na Palavra de Deus. Porque a Bíblia não é um livro qualquer, que a gente deve simplesmente ler de uma forma desfriada, não. Nós devemos degustar, se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias. Você está aí com a sua Bíblia, a sua espada? Nós estamos aqui com a nossa. Glória a Deus por isso. Em 2 Crônicas, capítulo 35, dando continuidade. Estamos aí quase que finalizando, né, amor? Quase. Nós estamos aqui em 35, 36, é o penúltimo. Já fecha 2 Crônicas, esse livro aqui tão interessante do cronista, relatando aqui os principais acontecimentos de Israel, para refrescar a memória, trazer a memória do que aconteceu lá. E é interessante porque a gente vai ver aqui, esse acontecimento aqui do rei Josias, ele vai celebrar a Páscoa em Jerusalém. E ele vai trazer a Páscoa de uma forma que nem na época, só na época de Samuel que havia sido comemorado de uma maneira semelhante a esta. Ele vai estender a festa ali por dias, trazendo, resgatando. Que o seu vô, se eu não me engano, que foi Ezequias, ele fez a Páscoa, a celebração da Páscoa, tudo certinho. Mas não teve uma extensão, a celebração, Até que pode ter sido que a comemoração tenha sido uma comemoração diferente, mas a celebração que Josias aqui fez durou 7 dias. Para você ver que a gente pode abrir aqui um paralelo e meditar a respeito disso, porque muitas pessoas elas se apegam ao passado, as coisas ruins dessa vida, amor? Sim. E ela traz isso como uma consequência do hoje e do futuro, do dia de amanhã. E carrega ela foca e carrega essa coisa ruim que aconteceu, como que também ela estivesse sugestiva a viver isso também. Mas na verdade não é assim. Deus permite a cada dia que você escreva uma nova história. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. Então, se eu foco nas coisas boas, irmão, a tendência é que a gente venha viver coisas boas. Tudo vai da percepção, da forma como a gente vê. Então, a gente vê aqui já de cara, aqui nessa tratativa do rei Josias, ele focando naquilo que era bom, que tinha se perdido, e resgatando algo muito importante para o povo de Israel e trazendo para aquele momento ao qual ele estava reinando. Nós também, o que nos impede de viver algo novo, de trazer aquilo que se perdeu para os dias de hoje, que é tão importante? Basta a gente focar, se colocar de Jesus, no ensinamento de Jesus, nos colocar na posição e ser essa referência, lutar para que isso aconteça. Nada é impossível, uma vez que Deus esteja no negócio. Mas vamos lá se alimentar da palavra em nome de Jesus. E eu espero que Deus fale conosco até o término dessa mensagem. Então fica com a gente aí ligadinho, conectado aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A celebração da Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 1º mês. Estabeleceu o sacerdote nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus,
e ao seu povo de Israel: preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário, segundo os grupos das famílias, dos vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos e preparai-o para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois, todos que achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isto era da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares, e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandato do rei. É interessante aqui a gente ver que primeiro ele cita aqui que era para ser feito segundo a prescrição do rei Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. E aí ele volta aqui mais na frente e fala, para imolar o cordeiro, fazendo segundo a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Então ele vai ali a fundo, Ele segue direitinho, porque o posicionamento dos levitas, dos sacerdotes, até dos príncipes, foi ali tudo bem orquestrado por Davi. Davi ali quando foi deixando tudo preparado para Salomão edificar o templo, ele foi tão minucioso ali em passar ali uma precisão dos lugares, de tudo como era feito, que até isso ele passou. Até ali a direção dos porteiros, tudo Davi ali deixou bem orquestrado por direção de Deus. E é muito interessante também que os príncipes, eles não tinham obrigação ali de oferecerem nada, uma vez que o texto nos fala que tudo vinha da fazenda do rei, Então eles não tinham mas eles se sensibilizam com isso, e a palavra diz que eles trazem ofertas voluntárias ao povo. Isso também fica um ensino para mim, para você, que é tão gostoso quando a gente vê algo acontecendo e a gente se envolve de forma voluntária. E quando a gente entende o que está acontecendo, e a gente se posiciona. Porque todo mundo foi tomando seus devidos lugares, todo mundo foi se posicionando, as pessoas foram entrando ali naquele ritmo do rei. Ninguém veio como o rei sendo líder, ninguém veio questionando a ação desse líder, nem trazendo nenhuma situação contrária. Sabe, às vezes a gente traz situações contrárias no meio dos nossos porque a gente não concorda com alguma coisa, ou porque a gente não gostou de alguma coisa. Mas eu quero te dizer, se você confia que aquilo que está acontecendo, se você sente paz, que é de Deus, deixa acontecer, deixa fluir, deixa o Senhor ministrar o seu coração. Porque se não for de Deus, no final das contas, Deus ele coloca tudo no seu devido lugar. Amém? E daí, continuando aqui, o versículo 11, diz assim: então imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue, recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses. Então, olha para você ver,
todo mundo fazia cada um o seu papel. Os levitas ali, eles passavam o sangue para os sacerdotes, porque era eles que iriam aspergir. Puseram de parte, versículo 12, o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes filhos de Arão, se ocuparam até a noite, com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes filhos de Arão. Os cantores filhos de Asaf estavam nos seus lugares, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, de Ema e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério. Então, cada um estava ali a postos no seu ministério, exercendo a sua função para que tudo fluísse bem. Porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Olha que celebração linda, né? 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Então, que coisa linda, né? A morte de Josias no vale de Megido. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque deram por prática em Israel e estão escritos no livro das Lamentações. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e os mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e Judá. Bom, o rei Josias começou bem, né? Mas terminou sua vida em desobediência. Alguns estudiosos sugerem que sua morte prematura foi um castigo imediato por seus pecados.
As circunstâncias de sua morte nas mãos de Neco, rei do Egito, são apresentadas sem maiores explicações. Nem mesmo Josias estava isento do castigo pela desobediência. Então, o que a gente, como diz aqui, não tem muitas explicações a respeito. Fato é que Neco, ele fala que ele está dizendo aqui que ele não está indo contra ele. Ele diz aqui, né? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Aí vem uma incógnita na nossa cabeça, né? Mas como assim? Como que Deus estava com esse rei do Egito? Fato é que, independente do que a gente não tem aqui embasamento para a gente comprovar o que de fato aconteceu, uma coisa a gente pode entender, que se Josias, ele era um homem temente a Deus, ele estava ali caminhando de acordo com os preceitos do Senhor, celebrou uma Páscoa, né, ali que não havia se feito algo semelhante desde o tempo de Samuel. A partir do momento que há ali uma fala de que Deus está no negócio, automaticamente o que a gente entende? Que ele teria que se consultar com Deus, né? Antes dele fazer qualquer coisa. Ou até ele ter tido, né, consultado ao Senhor antes de se posicionar contra Neco. Porque, ao que tudo indica, a peleja não era dele. Ele estava aqui comprando a peleja de alguém e se metendo onde não era chamado, né? E vale ressaltar também essa questão da Páscoa, né? Que era muito celebrada no contexto ao qual é mencionada aqui na palavra sagrada. A Páscoa que tem o significado, né, de passagem, passar, saída do Egito, saída da escravidão para uma terra que mana leite e mel, onde ali eles molavam em holocausto, o sacrifício, né, do cordeiro, junto com o pão asmo aqui e tal. E a gente sabe que agora, né, com a vinda de Jesus, ele é o cordeiro pascal, ele é quem tira o pecado do mundo, ele foi o cordeiro que se sacrificou naquela cruz por expiação aos nossos pecados, né? O que seria da minha e da sua vida se não fosse a vinda de Jesus Cristo? Então, deixar claro que hoje a Páscoa, a qual nós comemoramos, não é coelhinho, não é chocolate, mas é vida de Deus sobre a nossa vida, né? Que a gente possa celebrar sim a Páscoa, né? Mas o Cordeiro, né, que foi imolado, né, que derramou o seu sangue em prol da minha e da sua vida, em favor de pecados a muitos, né? Ele veio para nos salvar. Então é interessante o contexto ao qual a gente vê, né? Mas infelizmente a gente mais uma vez se depara, né, um homem sendo falho, né? É natural, né? Nem todo mundo é perfeito na sua caminhada, e é por isso que está relatado aqui, né? Que a gente venha ter um coração que, embora arrependido, contrido, né? A palavra de Deus diz que Deus está perto do aquebrantado, do contrido de espírito, né? Porque o aquebrantado de coração, ele sempre está disposto, por mais que peque, de reconhecer o senhorio de Deus, né? Deus sempre vai ter aqui, né? Deus que é um Deus misericordioso, sempre vai haver perdão, né? Reconciliação para com Deus. Acho que é Salmo 51, 17, no versinho, que fala a respeito dessa passagem, que Deus está perto do contrito de espírito. Então, que a gente venha ter um coração aquebrantado, né, para a honra e glória de Deus. Quer ver? É o 51, Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito aquebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezará o Deus. Ou seja, a pessoa que tem um coração aquebrantado, né, contrido, né, Deus nunca vai desamparar essa pessoa,
né? Porque a pessoa reconhece que ela é falha, que ela é pecadora, né? Ela não se enaltece, não deixa a soberba, o orgulho entrar na sua vida, ao ponto dela se afastar de Deus. Ezequias, a gente vê que esse rei ele teve uma característica muito importante, muito marcante na vida dele, que na sua caminhada ele não se afastou do Senhor nem só por um instante, né? Embora ele tenha errado também, deixado a vaidade e o orgulho entrar na vida dele, mas ele se arrependeu e se reconciliou com o seu Criador. Da mesma forma é eu, é você. Eu não sei eventualmente o que tem lhe afastado dos caminhos do Senhor, né? Se porventura hoje talvez você não esteja na presença de Deus, mas eu quero dizer para você, o amor do Senhor, ele é incondicional, ele não se compara ao amor do homem, né? Deus sempre vai ter aqui na Bíblia, na palavra de Deus, arrependimento e conciliação para a sua criação. Basta crer, né? E se arrepender, né? E se colocar diante do Senhor. Senhor, eu errei, eu pequei, sabe? Peço a tua ajuda na minha fraqueza, para que você ajude a me fortalecer contra esse pecado que eu não consigo vencer. E você pode ter certeza absoluta, né, que o Espírito Santo que habita em nós vai interceder a Deus Pai, vai nos ajudar, e quando você vê aquele pecado, aquela situação já não faz mais parte da sua vida, né? Deus já fortaleceu em nome de Jesus. Até o próprio Manassés, né? Nós aprendemos com ele, né? Ele começou a reinar muito cedo e ali ele se envolveu com necromantes, com feiticeiras e com tantas coisas, e ali ele chega no fundo do poço e ele clama a Deus, né? Reconhece, né? Ele reconhece, então nós estamos suscetíveis e você a erros. você vê uma pessoa que aos olhos naturais não merecia o perdão de Deus. Sim. Se a gente olhar para a vida dele e falar assim, meu, esse cara sacrificou os próprios filhos, será que ele merece perdão de Deus? Certamente a gente ia crucificar e condenar. Sim. Mas Deus não, né? Todos nós somos falhos, todos nós chegamos diante de Deus de uma forma impura, indigna, e Ele não olhou para isso, Ele simplesmente perdoou. Se um dia você se encontrar com Jesus e perguntar para Jesus, por que Jesus? Por que você fez isso por nós? Por mim? Eu não era merecedor desse amor, mas você diz a Bíblia que você me amou primeiro e se entregou naquela cruz, né? Se sacrificou, foi humilhado, foi torturado, né? Foi castigado, cuspiram em você, bateram em você, e mesmo assim você não negou, você não abriu mão da nossa vida, né? Da sua vida, não poupou nem uma gota de sangue. Por quê? Aí ele fala, certamente Jesus vai dizer, porque eu amo. Mas por que? Não, porque eu amo, porque Jesus é amor. E a gente não consegue entender isso, irmão. É um amor, né? É um amor inexplicável, né? Então, assim, não importa, irmão. Quer dizer para você que está aí assistindo, né? Eu creio que Deus está falando com alguém aí. Não importa como que esteja a sua vida hoje, como que você começou. Talvez a sua vida esteja aí adorando diversos deuses. Talvez você tenha feito coisas abomináveis, como Manassés fez, né? E talvez esteja muito distante do seu Senhor. Mas eu quero dizer para você, do fundo do meu coração, que há perdão da parte de Deus sobre a sua vida. Não importa quão terrível tenha sido os seus olhos, o pecado que você tem feito. Eu quero dizer que Deus sempre está disposto a perdoar e amar a sua criação. E há, sim, reconciliação com Deus, uma vez que a gente reconhece o senhorio do Senhor sobre a nossa vida, que a gente tem esse coração aquebrantado e que a gente peça perdão para Deus, né? Peça perdão para Deus hoje, né? Peça para Ele te ajudar e com certeza Ele vai chegar a vós, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graça por essa rica oportunidade de mais um dia, Senhor, estarmos na Tua santa presença, se alimentando dessa palavra, Senhor, com o Teu Espírito Santo, com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos amou, até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi imolado em expiação aos nossos pecados, e hoje nós temos vida, e vida em abundância, Senhor. O que seria da nossa vida se não fosse a sua entrega, o seu amor, né? Se hoje o mundo não está pior, é porque um dia o Senhor veio e demonstrou a maior
né, demonstração de amor pela humanidade, Senhor. Que a gente possa olhar para a sua vida, a personificação do amor e trazer para com o próximo, para com a nossa vida, que a gente possa amar mais o outro, que a gente possa se perdoar e perdoar os nossos irmãos, que a gente possa ter essa essência, meu Pai, que está faltando hoje. Eu oro a Deus para que essa palavra seja revelada a esse irmão e essa irmã que vem entender o quão é prazeroso estar na presença de Deus e se abster do pecado que o afasta do nosso Criador. Que o Senhor possa se revelar a ela, Senhor, de uma maneira especial, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais como um dia o Senhor abriu e vem abrindo todos os dias na nossa vida. Nós estamos aqui conosco, com o Senhor, Pai, pedindo, Senhor, a Tua proteção, a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor continue nos fortalecendo a cada dia mais no amor ao próximo, porque se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui no próximo capítulo de 2 Crônicas 36, finalizando mais um livro para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!